Ai, bu. Aí, quase que eu fui. Como é que fala, engasgando? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo barra aula, onde a gente vai estar desenvolvendo um carrossel feito totalmente com IA mais o Photoshop. Então a gente vai fazer toda a estrutura do carrossel, a gente vai fazer a capa, vai fazer o desenvolvimento desse carrossel, a CTA, todas essas imagens a gente vai criar com IA e vai implementar lá dentro do Photoshop. É um processo bem tranquilo, só que o pessoal acaba complicando demais. Então a gente vai estar desenvolvendo esse carrossel de forma bem fácil, bem tranquila, de forma gratuita hoje aqui com vocês. Eu vou deixar esse post fixado aqui na descrição desse vídeo. Também vai estar meu Instagram, meu WhatsApp, se você quiser entrar em contato, ficar com alguma dúvida, quiser ajuda em alguma estratégia, qualquer coisa que você precisar, meus meios de contato vai estar aqui na descrição. Eu ajudo vocês com prazer. Fechou? Então bora lá criar esse carrossel, porque realmente é um conteúdo que está diferenciando demais. E hoje, quem sabe criar conteúdo com essa estética e aplica o conteúdo certo, dificilmente seu perfil não vai ser reconhecível, dificilmente seu conteúdo não vai ser engajado. Tá? Então bora criar esse carrossel, porque a gente tem muita coisa para fazer e fica comigo até o final que eu vou compartilhar várias dicas conforme eu for criando o carrossel, fechou? Espero que vocês gostem, bora pra cima. Pessoal, infelizmente nessa parte, que foi a parte que eu tava procurando a imagem e que eu criei a imagem lá no ChatGPT, a minha webcam tava gravando o áudio também e acabou que juntou o áudio da webcam com o áudio do microfone, ficou uma carniça, não deu pra salvar, eu tentei salvar aqui, mas acabou que não deu certo. Mas enfim, nessa parte eu só falei que você não precisa de um prompt mega elaborado. Só coloca para ele fazer uma ambientação profissional com detalhes na cor que você quer. No meu caso eu coloquei detalhes na cor azul. Faça uma ambientação profissional com detalhes na cor em azul e coloque eles em um ambiente que faça sentido. Não precisa colocar um prompt mega elaborado aqui, porque senão você vai acabar confundindo seu chat GPT. Então quanto mais direto você for quando você for pedir pro chat GPT fazer sua ambientação, vai ser melhor. Então lembra disso quando você for criar essa sua imagem, fechou? Pessoal, a imagem foi criada aqui. Então olha que imagem sensacional com um prompt tranquilo. Então não tem segredo, cara, não tem segredo. Se você mandar um mega prompt, você vai acabar se decepcionando. Seja o mais direto possível que você vai se surpreender com o resultado que o ChatGPT vai te entregar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá pro Photoshop, vou criar a estrutura do carrossel, já volto. Pessoal, criei aqui o arquivo, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um carrossel só de 3 slides, tá? Porque esse aqui vai ser o carrossel que vai fazer a chama para esse vídeo aqui que você está assistindo. Então agora a gente vai em visualizar guias, novo layout de guias. Aqui a gente vai pôr 6, para a gente ter essa linha no meio também de cada slide. E aqui a gente vai pôr isso aqui, ó. Número 2, 1080 por 1080, só para a gente ter mais margem, certo? Nova guia horizontal, aqui você vai pôr em 720, aqui eu tô trabalhando no novo tamanho do Instagram, tá? 1440. E beleza, agora o que eu vou fazer? Vou renomear essa câmera aqui com BG e vou travar ela, ok? Transformar em objeto inteligente também, deixa eu só travar aqui, transformar em objeto inteligente, trava novamente. Fechou. Eu vou baixar essa imagem aqui agora, certo? Vou jogar ela lá pro Photoshop. E agora eu vou posicionar ela mais ou menos conforme o tamanho que eu quero ela na capa. Eu quero ela mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Assim, mais ou menos. Qualquer coisa depois a gente altera. O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar aqui imagem. Eu vou selecionar essa ferramenta aqui, ó. Então com o atalho M do teclado. E vou clicar na imagem. Eu vou só selecionar aqui para ele fazer a expansão generativa. Certo? Ó. Pronto, só clicar em gerar. Aqui o que acontece? A expansão dessas imagens, pelo menos que eu faço aqui dentro do Photoshop. Tem gente que faz em outras plataformas, mas eu recomendo você fazer aqui dentro do Photoshop, porque você consegue ter essa alteração muito fácil. E o resultado dele é muito bom. Quer ver? Vai ficar idêntico da imagem, ó. Ficou muito bom. Então faz a expansão dessas imagens aqui dentro do Photoshop mesmo. Não precisa utilizar outra ferramenta ou lá mesmo no ChatGPT. Faz aqui dentro do Photoshop, fechou? Agora eu vou terminar de gerar aqui, ó. Só vou dar um Shift Ctrl E aqui pra gente mesclar essa imagem. Transformar em objeto inteligente, selecionado, vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu recomendo você ir criando de pouquinho em pouquinho, tá? Não selecionar tudo de uma vez e clique em criar não, porque vai acabar dando um resultado que não pode acabar não ficando muito bom justamente pra você criar tudo de uma vez, certo? Então coloquei aqui pra criar e vamos esperar aqui os resultados que ele mostra. Aqui eu vou selecionar tudo isso aqui, porque aqui não tem problema a imagem não ficar tão boa, porque aqui a gente vai aplicar um degradê pro nosso texto ter contraste. Então sempre que você for criar um carrossel, a sua headline vai ter que estar bem visível, bem fácil e bem legível, tá? Então nunca se esqueça disso. Tem que ter contraste da sua headline com o seu carrossel. Isso é uma dica de ouro que vai fazer muita diferença em questão de engajamento no seu post, não em questão de aparência, tá? Em questão de engajamento, não só de aparência, mas de engajamento também. Fechou? Já gerou aqui, ficou absurda essa imagem dessa capa, ó. Absurda, absurda. Muito boa mesmo, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou adicionar aqui o meu texto. Eu vou jogar esse grid aqui pra dentro, certo? Se você querer esse grid, vou deixar o link para baixar aqui na descrição, tá? Vou fazer uma boa ação hoje. Vai estar aqui na descrição o link para você baixar esse grid. Agora eu vou
Colocar aqui, ó. Esse grid nem tá no tamanho certo do 1440, mas é só pra mim ter a noção do tamanho do texto aqui, ó, tá vendo? Então a gente pega aqui, puxa aqui, ó. Eu gosto de utilizar nessa linha aqui, que daí fica bem grandão, fica bem chamativo. Vou colocar aqui, carrossel, certo? Só vou adicionar a minha fonte, que eu tava com essa aqui, que eu tava fazendo outro conteúdo. Bancheiro bold. Aqui eu vou diminuir essa caixa de texto, ó. Vou deixar o tamanho do texto aqui, certo? Vou dar um certinho aqui, Ctrl T pra aumentar o tamanho, ó. A gente aumenta o tamanho, deixa ele no tamanho. Não precisa ser exatamente o tamanho da linha, né? Mas é sempre bom, né? Fechou. Agora, vou desativar esse grid, vou jogar lá pra cima. Na verdade, esse grid que a gente pode apagar, que a gente não vai usar mais ele. Vou dar um Ctrl G pra agrupar aqui esse texto, vou colocar copy 01, fechou? Aqui eu vou colocar na amarelo, pra mim saber identificar melhor. Vou descer esse carrossel um pouco, ó. Então a gente desce, dá um Ctrl J, Ctrl T, desce também, certo? Carrossel, com e A. Vamos diminuir essa caixa de texto, certo? Ctrl T. E aqui a gente vai alinhar nesse daqui. Vou puxar uma linha aqui. E aqui eu vou passar um pouquinho mais, porque eu vou dar essa sensação de que não tá alinhado justamente por ele ter essa inclinação. Então eu vou deixar ele passar um pouquinho mais desse daqui. Vou colocar aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aumenta, tá vendo? Aqui a gente vai deixar alinhadinho, não precisa deixar saindo não. Deixar alinhadinho certinho com a linha. Fechou? Dá um concluir. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desativar aqui esse aqui rapidinho. E na imagem eu vou clicar em selecionar objeto, para me selecionar essas tartarugas ninjas, certo? Fechou. Selecionado as tartarugas ninja, eu vou dar um Ctrl J. Vou renomear isso aqui como personagem, certo? Vou transformar em objeto inteligente e vou jogar pra cima da copy. Agora, essa copy eu vou jogar um pouquinho pra cima, vou ativar de novo aqui, ó. Vou jogar um pouquinho pra cima, então vai ficar aqui mais ou menos. E agora eu vou aplicar um degradê descendo. Então, clicando novamente com a ferramenta M, com a ferramenta de seleção, eu vou selecionar aqui. Vou clicar na ferramenta de gradiente. Nesse primeiro aqui, vou puxar de cima pra baixo. Nesse aqui, ó. No básico, nesse segundo aqui, certo? Vou puxar ele de cima pra baixo. Não precisa ser bem alinhadinho, isso aqui é só pra dar o contraste ali, ó. E vou colocar embaixo da copy. Tá vendo? E o personagem tem que estar em cima para ele ficar por cima do degradê. Fechou? Isso aqui é para dar o contraste pra nossa headline, tá vendo? Tá vendo a diferença? Tem que ter. Isso aqui você tem que colocar no seu carrossel, porque faz total diferença. Fechou? Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Tá vendo? Muito, muito, muito bom. Agora, o que eu vou fazer? Em cima dessa... Na verdade, eu vou deixar isso aqui pra depois. Eu vou adicionar agora aqui alguns elementos da minha identidade visual agora. Então vamos alinhar aqui. Ali já tá alinhado. Ctrl I pra inverter, pra ficar branco, ó. Então rapidinho a gente consegue fazer essa mudança. Fechou? Vou jogar essa imagem, esse elemento aqui dentro da copy. E vou descer aqui pra baixo. Agora, carrossel. Eu vou transformar esse objeto em inteligente, certo? Vou dar 2 cliques nele. Sobreposição de degradê. Vou deixar em normal. E vou selecionar o meu degradê aqui, certo? Vou deixar ele correndo pro zero. Sempre deixa o seu degradê correndo pro zero, pro ângulo zero. Porque se você deixar ele assim, tá feio, tá? Ninguém fala pra você, mas tá feio. Então sempre deixa ele correndo pro zero. Fechou? Agora, vou dar um Ctrl H aqui pra ver mais ou menos como é que tá ficando. E eu tô achando com um pouco contraste mesmo assim. Então eu vou puxar esse gradiente um pouquinho mais. Porque eu tô achando que tá meio zoado ainda esse carrossel, porque tá muito escuro ali. O que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques sobre a posição do degradê. E eu vou aumentar a parte azul, tá? Pra ficar um pouco mais claro. Tá vendo como é que mudou? Ó a diferença. Ficou um pouquinho mais claro, mas ajuda na leitura, certo? Agora, nesse texto aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu só... Aqui eu vou dar um Ctrl J, vou dar um filtro, desfoque, gaussiano, ele fica meio que esse brilho, tá vendo? Então a gente consegue fazer esse brilho de forma bem fácil. Ali em cima eu vou adicionar essa barra aqui, fechou? Então vamos pra cá pra aparecer as imagens pra gente colocar alinhadinho, só que aqui a gente vai ter que alinhar na mão, né? Então alinha a casa, e aqui alinha 6 pontinhos, fechou? Aí desceu, concluir. Barra, a gente coloca aqui em cima, certo? Não precisa dar um concluir, já tava certinho. A gente só vai aplicar uma mesclagem aqui em clarear, fechou? Agora a gente seleciona essa copy, desce um pouco, certo? Carrossel com IA. Olha como é que tá ficando legal, como é que tá ficando bonito. E o texto passando por baixo do personagem. Nesse personagem agora a gente vai criar uma camada de níveis, vai bipar ela, bipa aqui, de níveis não, perdão, de brilho e contraste, em cima do personagem, bipa ela aqui no personagem, ó, assim. E agora a gente vai aumentar um pouquinho do brilho. Dá pra fazer no câmera raw também, mas eu prefiro fazer aqui, que é mais fácil de alterar depois se precisar, tá vendo? Agora embaixo desse personagem, primeira coisa, vamos criar uma pasta com o nome de personagem, certo? E embaixo desse personagem, eu vou criar uma forma de eclipse, acima, tá vendo? Vou alinhar ela certinho aqui com a linha do meio, vou clicar em filtro, opa, vamos só selecionar aqui primeiro, filtro, desfoque, gaussiano, converter um objeto inteligente, vou aplicar um efeito aqui, ó, assim, pra ficar bem grandão mesmo, e eu vou colocar embaixo da copy, e vou fazer uma mesclagem, sobrepor, multiplicação nem tá aparecendo, né? Sobrepor, vou deixar sobrepor mesmo, só pra ficar muito feito. Aqui tem como você fazer aquele efeito de iluminação circulando o personagem, eu particularmente não gosto de fazer, o efeito boom, mas a nossa capa praticamente tá finalizada já. O que a gente vai fazer? Selecionando o objeto, a gente vai dar um Ctrl J, vai jogar lá pra cima, certo? E vai dar um Ctrl T, e vai alterar a rotação assim, ó. Tá vendo, ó? Então, concluir, filtro, desfoque, gaussiano. E aqui a gente vai aplicar um desfoque pra gente fazer esse efeito de sobreposição. Tá vendo? Dá um OK. Coloca em uma pasta, sobrepor. E agora, embaixo desse personagem, a gente vai selecionar a capa novamente. Com a ferramenta de gradiente, a gente vai puxar um gradiente daqui, ó. Tá vendo? Ó, exatamente assim. Você pode aplicar uma sombra aqui também, que é a vinheta, né? Mas eu gosto de fazer particularmente assim.
certo? Ó, olha como é que fica interessante isso daqui. Dá novamente um Ctrl J, Ctrl T, vamos colocar isso aqui em cima agora, mais ou menos assim, certo? E nessa daqui eu vou alterar um pouquinho de desfoque pra não fazer uma coisa de várias, mas aqui eu vou deixar um pouquinho mais e vou aplicar um filtro de desfoque de movimento. Assim, ó. Aumenta um pouquinho, tá vendo? Um leve pequeno desfoque de movimento que já vai fazer o efeito que eu quero, fechou? Então tá assim nossa capa por enquanto, ó. Vamos só descer isso aqui, certo? Ó como é que tá interessantíssima essa capa aqui. Tá muito bonita já essa capa. Se a gente já quisesse finalizar ela, a gente já podia finalizar e postar tranquilamente essa capa, porque realmente ficou muito bonita. É um carrossel com IA. Olha que legal. Vou adicionar alguns elementos aqui da minha identidade visual agora. Vamos pegar esse texto aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou fazer um pouquinho de quebra assim, certo? Vou adicionar aqui, mais ou menos. Vou vir em guias primeiramente. Deixa eu bloquear essas guias. Vou bloquear guias, certo? Agora nessa notificação que eu vou fazer. Vou clicar certo. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer a expansão dessa imagem novamente. Eu vou criar uma camada com esses elementos aqui. Vou colocar elementos 01. Vou desativar isso, vou desativar isso, vou desativar isso, vou desativar tudo, vou deixar somente a imagem, porque eu vou fazer uma expansão dela. Aqui eu vou selecionar tudo mesmo, porque eu vou aplicar um efeito de degradê, e depois eu vou adicionar um elemento que vai cobrir bastante, então não tem problema, isso aqui é só para a gente fazer nosso BG, para a gente ter nosso BG mesmo, certo? Então vamos criar essa imagem aqui, vamos esperar essa expansão. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, segurando essa camada, a gente vai selecionar M novamente, certo? Vamos selecionar aqui o segundo slide. Com a ferramenta do gradiente, novamente a gente faz isso daqui, ó. Puxa um gradiente para a gente conseguir fazer esse efeito de desfoque. Isso aqui é só para ficar no BG mesmo, tá? Agora eu vou adicionar aqui o grid novamente, só para a gente ter mais ou menos a ideia de onde a gente vai colocar nosso texto, para ficar certinho. Então a gente puxa daqui, ó, certo? Daqui não, perdão. Desse segundo aqui, dessa segunda linha. Vou adicionar mais ou menos até aqui esse texto. Vou deixar do tamanho 6 e vou colocar a Montserrat. Montserrat no branco. Não sei se ficou pequena. A gente aumenta. 14. Isso. Joga o texto para cá. Diminui a caixa de texto aqui. Desativa o grid. Joga o grid para cima. Eu vou pegar a cópia aqui, pessoal, e eu já volto. Pessoal, adicionei a cópia aqui, ó. Então a cópia já tá aqui, certo? Adicionei aqui também um arrasta pro lado, ó. E agora a gente vai terminar esse segundo slide. Voltando no ChatGPT, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar agora, adicione um troféu com dinheiro na mão da tartaruga do meio. Fechou, pessoal. Minha imagem já foi criada aqui, então eu vou utilizar essa imagem aqui para colocar na nossa capa, certo? Então vamos arrastar ela para cá, ó. Vamos posicionar ela mais ou menos aqui, certo? Vamos fazer o seguinte agora. A gente vai ter que desativar todas essas camadas. Então vamos desativar todas essas aqui, certo? E vamos fazer o seguinte. Vamos posicionar ela aqui mais ou menos. E agora vamos fazer a expansão. Novamente posso fazer ela desse jeito porque eu vou aplicar degradê, certo? Então vamos gerar aqui, vamos expandir essa imagem. Fechou. Feita essa expansão, agora a gente dá um Ctrl I, vamos transformar em objeto inteligente. Vou clicar em selecionar objeto, para ele selecionar o personagem aqui, certo? Ctrl J. Posso ativar todas essas camadas agora, ó, pra gente conseguir visualizar como é que vai ficar mais ou menos o nosso post, menos dessa aqui. Essa e a copy CTA por enquanto. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Essas duas aqui, eu vou descer lá pra baixo aqui, certo? Vou selecionar esse slide, vou pegar o gradiente, vou puxar de cá novamente, certo? Vou aumentar um pouquinho mais isso aqui, vou aumentar um pouquinho mais esse preto, tá vendo? Deixar bem assim, diminuir um pouquinho agora, perfeito. Ó como é que tá nosso carrossel. Filé, 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 filé. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar esse objeto aqui, dar um Ctrl J, deixa eu só transformar isso aqui em objeto inteligente. Esse aqui também é objeto inteligente, Ctrl T. Eu vou diminuir aqui, ó. Tá vendo? Filtro, desfoque, Gaussiano. Vamos tá aqui, ó. Ctrl T. Vamos pra cá, tá vendo? Ficou legal. Aqui, pessoal, né, no resto do vídeo eu só adicionei mais alguns elementos, fiz alguns detalhes de iluminação, adicionei nosso texto com a nossa CTA, detalhes bem poucos de realmente só finalizando ali, né, o nosso carrossel, adicionando elementos da minha identidade visual, mudando algumas coisinhas, mas coisas bem pequenas que não é o intuito principal desse vídeo, certo? Então eu vou cortar logo para a parte que a gente finaliza e aplica o efeito de câmera raw, fechou? Aqui, pessoal, nosso carrossel já está finalizado. Eu poderia adicionar mais alguns elementos, brincar um pouquinho mais, mas eu acho que por objetivo desse vídeo e por objetivo desse carrossel, ele já vai funcionar demais, certo? Vamos só aplicar agora o nosso efeito de câmera raw, então Ctrl Shift Alt E, vamos renomear como raw, certo? Vamos transformar em objeto inteligente, vamos dar um Ctrl S para salvar,
certo? Então vamos para salvar nosso carrossel aqui, antes do Camera Raw, fechou? Certo, agora vamos dar Ctrl Shift A na camada do Camera Raw e vamos aplicar o nosso efeito de Camera Raw. Aqui em contraste eu vou deixar em 5, nesse aqui eu vou deixar em 15, 15 não, 5 também, 5, sombras, menos 15, certo? Brancos não coloco nada, textura eu vou colocar 25, claridade 5, então claridade pode deixar 2, bem pouquinho, e aqui embaixo agora em nitidez a gente põe 5 também, fechou? Dá um ok, e agora a gente vai vir em filtro, ruído, adicionar ruído, e aqui eu vou pôr 2 de ruído, 3, pode 3 de ruído, fechou? Olha como é que ficou legal isso daqui, principalmente nas camadas de sobreposição, ó. Vamos lá. Hoje eu vou ensinar vocês como criar um carrossel com IA de forma gratuita, em um processo muito fácil que otimiza demais seu tempo na criação de conteúdo. Esse carrossel inteiro praticamente foi feito com IA. Vou ensinar você a criar esse carrossel em menos de 30 minutos, sou muito criativo, que eu vou te enviar o processo passo a passo. Olha seu direct. Então é isso, pessoal. O carrossel tá finalizado, ficou bem bonito. Vai estar sendo lá no meu perfil, primeiro link da descrição se você quiser ver lá como é que ficou no Instagram, certo? Então é isso, pessoal. A gente conseguiu desenvolver esse carrossel aí bem rápido, bem tranquilo aqui com o IA, mais o Photoshop. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aí, comenta aqui embaixo. Se tiver com alguma dúvida, entre em contato comigo, vai estar tudo aqui na descrição, meu Instagram, meu WhatsApp, vai ser um prazer ajudar vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado e bora pra cima. Miséria, quase que morre o infeliz das Costa Oca gravando um vídeo, lenda viva do mobile.